up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Essa é a colmeia que vamos fazer esse procedimento. Já deixei uma do lado da outra. E aqui você vai aprender algumas coisas bem interessantes que todo apicultor tem que saber antes de realizar algo do tipo que vamos realizar aqui. A primeira é escolher as melhores colmeias, como você identifica as melhores colmeias, saber fazer essa escolha para poder tirar o máximo proveito futuramente. Você também vai ficar sabendo qual o melhor período para fazer esse tipo de divisão. Isso é bem interessante, porque em alguns períodos você não pode estar fazendo divisão, a não ser que seja extremamente necessário. Você também vai aprender a escolher os quadros corretamente, dependendo do que você quer fazer com cada enxame. Você vai aprender também o que acontece quando você faz uma divisão pela manhã, que é o nosso caso aqui, deixando o enxame perto. Outra coisa também muito importante que você vai aprender nesse vídeo é o dia do nascimento, voo nupcial, fecundação de postura da abelha rainha, que acontece quando você abre uma colmeia com 5, 6, 7 dias após o início da divisão, e também o melhor tempo, né, que no caso seria com 10 dias, para aproveitar realeiras. E eu vou discutir isso detalhadamente com você, para você ver como esses detalhes que vão fazer toda a diferença na sua divisão. Outra coisa muito importante, nesse vídeo eu vou utilizar cebola, exatamente. E você vai aprender o porquê de eu estar utilizando a cebola e principalmente a usar e quando usar. Poderia ser outra fruta ou algum outro produto com muito cheiro? Poderia. Mas aqui eu vou utilizar a cebola porque ela é quem vai dar um toque todo especial nesse tipo aqui de divisão, um reforço a mais para que tudo dê certo e eu possa alcançar vários objetivos aqui nessa divisão. E é por isso que eu vou utilizar essa cebola também nesse processo. Agora eu vou iniciar aqui o processo. A colmeia já está uma do lado da outra. Eu escolhi deixar aqui porque é aqui que eu vou inverter. E depois eu vou em mais 2 colmeias pegar quadros. E essa colmeia aqui, como é com ela que eu vou inverter, eu vou dar prioridade por estar pegando o quadro com ovo. E esse quadro ele tem que ser escolhido da forma correta, da forma certa. E assim, já respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos que foram levantados agora no início, qual a melhor colmeia que você tem que escolher para fazer esse procedimento? Inclusive esses tipos de divisões, tem apicultores que chamam de divisões cegas. Mas só que tem como você fazer com que ela não seja tão cega assim. Que seria, no caso, dar uma certa orientação para elas puxarem essa realeira e você ter esse controle para poder se beneficiar da escolha correta da colmeia. Que não tem mistério, gente. Seria uma colmeia boa, uma colmeia produtiva. Olha só. Bastante abelha. Ver se a rainha não está na tampa. E essa deve ser a colmeia. Uma colmeia de preferência populosa. Apesar aqui de eu ter um núcleo. Observem, ó, que tem muita abelha nesse núcleo. Tá bastante populosa. Então tá muito bom de fazer isso. Uma colmeia de preferência que esteja sadia também. Nesse caso aqui, esse núcleo está um pouco fora do padrão. Pode ser que seja normal. A gente vê traça. Logo, é esse tipo de colmeia que você tem que dar preferência. Sadia, que produza, que responda bem aos manejos. Porque você quer se beneficiar futuramente disso.
Outra coisa, outro questionamento que foi levantado aqui foi a melhor época de estar fazendo esse procedimento. Isso é muito relativo, vai depender muito do objetivo do apicultor, mas nunca fazer no período de escassez. De preferência no início ou no final da safra, que você não vai atrapalhar tanto a sua produção, mas você pode fazer dentro de todo esse intervalo do período de safra. Só que dependendo de como você faz, do tipo de visão que você faz, pode ser que você não venha a produzir. Esse tipo de divisão aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é bem interessante porque ele não enfraquece tanto as colmeias doadoras. E aqui, como eu já abri a colmeia, já botei uma fumaça, ela já está bastante calma. A gente vai usar aqui a cebola. E eu explico já por que eu vou utilizar aqui a cebola. Mas antes, só finalizar aqui essa questão do período. Aqui eu estou fazendo no final da safra. Esses aqui são núcleos que estavam dando apoio a outras colmeias. E agora, para aproveitar aqui esse volume de abelha, eu vou estar fazendo esse procedimento. Aí você tem essas opções de fazer essas divisões dentro desses períodos. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Posso fazer divisão em qual período? O período que mais está entrando néctar e pólen. São os melhores períodos. Só que você tem que entender que quando você divide, o enxame novo, o enxame filho, ele vai começar ali um processo de desenvolvimento, virar uma colmeia populosa, com todas as funções normais ali, os processos dentro da colmeia. E no caso, a colmeia que doa, colmeia mãe, que a gente chama, pode ser que ela fique fraca, e aí por isso que é importante você escolher o período certo, fazer da forma correta, para não ter tantos problemas. Aqui, ó, vou usar logo a cebola, cortar ela aqui. Muito importante. Já está fazendo esse procedimento. Inclusive aqui, ó, eu já poderia ter deixado ela aqui dentro um pouco. Mas aqui, ó, posso fazer isso aqui, ó. Vou passar, ó, nas laterais, antes de eu começar a colocar quadros aqui um pouco na frente também. Vocês vão já entender por quê. Na realidade, essa cebola aqui, ela vai ter duas funções aqui. A primeira, talvez você já esteja suspeitando de qual é o motivo, porque essa divisão aqui eu vou utilizar mais de uma colmeia e a cebola vai me ajudar nesse processo. Vou deixar esses dois pedaços aqui e vamos escolher aqui um quadro com ovo. Dessa colmeia vai ser pego isso: ovo, e também vai ser pego campeiras. Onde fica os quadros com ovo? Geralmente quadro com ovo fica no centro. Como é núcleo, pode ser que todos os quadros tenham, mas vamos direto aqui puxar um quadro de centro. Muito cuidado. Olha aí, gente, que postura maravilhosa. Esse lado aqui, ovo. E essa aqui, ó, perfeita, né? Olha se não tem traço aqui embaixo. Esses núcleos estão um pouco fora do padrão. Só que esse quadro aqui, vamos ver. Se tiver ovo desse lado, eu pego ele. Esse não é um bom quadro, porque ele não tem ovo. Vamos puxar outro. Vou deixar ele aqui fora. Já esse quadro aqui, ó, tem ovo. Principalmente desse lado aqui, ó. O ovo, gente, ele é só um pontinho muito pequenininho no fundo do alvéolo. Então vai ser esse quadro. Vamos colocar isso aqui de volta. Vamos chacoalhar, né, para derrubar, para não ter perigo da rainha vir. Se de fato ela não está por aqui. E aqui vamos colocar
a cera. Como eu vou colocar mais quadros ainda, vou pegar mais 2 quadros em outras colmeias, eu vou colocar esses quadros aqui. E aqui, retorno esse quadro aqui. E essa aqui ganha mais uma lâmina de cera. Agora aqui falta só mais uma coisa. E é fazer a inversão. Aqui tem muita abelha na lateral. Corre sempre o risco da rainha estar aqui. Então vamos dar aqui uma chacoalhada. Não tem perigo da rainha ficar aqui. Colocar aqui, acabar o retorno. Aqui eu já posso até fechar. Vou levar ele o local onde ele vai ficar. E aqui, ó, observem que já tem bastante abelhas. Essas abelhas aqui todas são campeiras. Vou fazer direitinho aqui para não matar muitas abelhas. E aqui, gente, eu já usei cebola. É um procedimento que a gente não pode estar usando muita cebola. Passar mais um pouco aqui nas laterais. Deixar ela aqui. Posso até tirar ela já daqui. Vou deixar ela aqui do lado. Vou deixar aqui a colmeia com a tampa. E agora vamos em outra colmeia. A cebola aqui, acabar eu explico porque que eu estou utilizando essa cebola. Mas agora vou em outra colmeia, porque nós precisamos aqui pegar mais 2 quadros. Agora eu vou dar preferência por pegar quadros que tenham crias fechadas e também alimento. Vamos pegar um dessa colmeia aqui. Teve um desses núcleos que enxameou. Eu tô achando que foi esse aqui. Ou seja, não é uma colmeia boa de fazer divisão dela, porque é enxameadeira. Vamos pegar aqui o quadro com alimento. Alimento geralmente está na lateral, então não vamos ficar mexendo muito no enxame. Olha só, bem assertivo, não foi? Tem bastante crias desse lado, mas desse lado aqui, ó, bastante alimento. Então vamos dar uma chacoalhada aqui, uma sacudida. Ó, gente, o pólen aqui ainda tá pouco, só que lá tem muitas campeiras, não é? E ainda vai voltar. Todas as campeiras do enxame mãe volta pro local lá, o local antigo. Vamos dar uma chacoalhada aqui para não ter perigo de trazer a abelha rainha. Agora é tudo que a gente não quer. E só, bastante mel. O ideal é que tivesse pólen também. Tá.
Vamos levar o quadro para a colmeia lá. Tirar essa cebola daqui. Olha só, já tem bastante abelha. A ideia aqui, ó, que elas puxem nesse quadro aqui, tá? Por quê? Primeiro que são as irmãs delas, né? Dessa mesma colmeia aqui. Essa aqui elas com certeza não vão dar preferência, mas talvez puxe dela também. Então, ó, já veio um quadro pra cá. Vamos pegar mais outro. Outra colmeia. Nossa cebola que foi utilizada, explico já. Essa aqui vai ser outra colmeia que vai doar um quadro também. E vamos aqui estar abrindo ela para pegar esse quadro. Essa colmeia era uma colmeia que não era tão agressiva, mas depois da última divisão ela ficou bastante agressiva. Isso mostra a variabilidade genética que tem, o quanto ela é grande dentro das africanizadas. Logo eu vou utilizar mais fumaça aqui do que o normal. Mas é um enxame também que está bastante forte. Se a rainha não está na tampa. Vamos pegar um quadro da lateral que talvez tenha alimento e crias fechadas também. Perfeito, gente, esse quadro aqui. Bastante alimento nas cabeças, um pouco de pólen embaixo e crias fechadas no meio. Chacoalhar, levar poucas abelhas aderentes. Mas o principal é para eu verificar se a abelha rainha não vai estar aqui. Então, vai ser esse quadro aqui. Olha só que quadro lindo. Vamos lá. E aqui, mais um quadro. Quando você trabalha invertendo caixas, ó, a cebola não é tão importante. Não para um dos motivos porque eu estou utilizando a cebola. Mas já tem outras situações, como por exemplo, quando você está fazendo esse tipo aqui de divisão, e você utilizar a cebola é mais importante ainda.
Não vou deixar essa lâmina de cera aqui, vou levar para dar para uma das colmeias que eu tirei esses quadros aqui, que doaram quadros. Vai ficar bem protegido já. Depois eu dou uma lâmina de cera aqui a ela. Quem sabe já na próxima revisão, para elas trabalharem. E aqui eu posso dizer que foi concluído, mas falta eu explicar o motivo da cebola. Inclusive eu vou tirar aqui uma lasquinha e vou deixar aqui dentro. Mas não pode estar usando muita cebola, tá, gente? Isso aqui irrita bastante as abelhas. Mas por que eu estou utilizando aqui a cebola? Cada enxame, ele tem um cheiro. Se você for observar, aqui eu utilizei 3 enxames. Logo eu dei uma misturada nos cheiros. Isso ajuda já bastante a elas não brigarem, para essas abelhas que eventualmente vêm, porque os cheiros vão estar misturados. Só que se eu tivesse, por exemplo, trabalhado com abelhas que não voam, sem inverter caixas, geralmente o volume de abelha é maior. Aí a cebola ajuda bastante nisso. Mas um dos motivos principais de eu ter utilizado cebola aqui é de aumentar a resposta delas, forçar com que elas percebam o mais rápido possível que aqui não tem uma abelha rainha e iniciar a puxada o mais rápido possível. Mas a cebola também ajuda bastante para que elas não briguem, principalmente quando você não vai inverter caixas e trabalha com abelhas que estão ali em cima dos quadros. E aqui, como eu quero que tenha muitas e muitas realeiras, para quem sabe eu aproveitar ou fazer coleta de geleia real, você dá esse estímulo a mais para que elas percebam mais rápido que não tem abelha rainha e puxe mais rápido ainda as realeiras e muitas realeiras de qualidade. Aqui eu poderia ter utilizado o capim santo, erva cidreira, considero até bem melhor do que a cebola, porque já tem um cheiro mais agradável às abelhas. Aqui ainda falta eu explicar algumas coisas que são muito importantes, que não foram explicadas aqui ainda, mas vou deixar para falar sobre isso da próxima vez que eu vier aqui abrir essa colmeia, com algo em torno de 6, 5, 7 dias. E aproveitar para explicar essa questão, né? E você aproveitar ou não, fazer coleta de geleia real ou não, daquelas realeiras que não serão utilizadas. E é isso que vou fazer na próxima revisão. E aproveitar para falar sobre essa questão aqui, de eu não ter trabalhado com abelhas que estavam em cima dos quadros, e qual a consequência de eu ter deixado o enxame filho aqui, ter tirado o enxame mãe, mas ele ter ficado pé, numa divisão que foi feita pela manhã. Vamos discutir tudo isso, mas vai ficar para a próxima etapa. Muito importante, não deixe de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante para que o canal possa continuar crescendo e também para que você possa ser notificado. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, eu sempre respondo todo mundo. Até o próximo.